Homem urbano vivendo numa cidade praticamente rural, como era Campinas do século XIX, Hércules se via às voltas com necessidades que não podiam ser supridas na cidade. Por isso, quando precisava de algo que não encontrava, ele simplesmente inventava. Confira só o VT. Coloridas, em preto e branco, de família, da viagem de férias, do fato que marcou a história, da história de cada um de nós. Desde sua invenção no século XIX, a fotografia encanta as pessoas. A primeira foto foi tirada em 1826 e era de telhados vistos de uma janela. Os franceses Nicéphore Niepce, Louis Daguerre e Hippolyte Bayard, assim como o inglês Fox Talbot, faziam experiências em torno do mesmo objetivo: capturar a imagem de maneira mais simples e rápida do que o desenho. O que poucos sabem, porém, é aqui mesmo no Brasil, em Campinas, para ser mais exata, o desenhista francês Hércules Florence também fazia experiências nessa área. O Hércules adorava a água. Ele morava em frente ao mar Mediterrâneo e ele gostava muito de aventuras. E para ele tinha que ser através das águas. Então, um dia ele foi convidado para vir para a América do Sul e ele embarcou num barco chamado Marie-Thérèse e veio dar no Rio de Janeiro. O jovem aventureiro que sonhava rodar o mundo acabou se encantando pelas belezas tupiniquins quando participou de uma expedição pelo interior do Brasil, comandada pelo botânico russo Barão de Langsdorff. Como desenhista, cabia a Hércules registrar em aquarelas a beleza selvagem de um Brasil desconhecido para os europeus. Trabalho que necessitava de horas para ser feito com perfeição. Na expedição, ele já teria não vislumbrado uma máquina para registrar, mas a ideia de deverá ter alguma coisa para que se possa registrar todas essas paisagens, tudo de uma forma mais rápida. Então, isso estava assim na mente dele como algo a ser feito para ser rápido, porque afinal os pintores ficavam dias parados num local desenhando, principalmente era uma expedição científica que ele estava, então os animais, as flores, enfim, tudo que acontecia durante a viagem. Terminada a expedição, Florence fixou residência em Campinas, onde teve 2 mulheres e 20 filhos. Foi aqui que ele começou a ter as primeiras ideias de como capturar a imagem utilizando a luz. A primeira ideia dele veio por causa de tecidos que ele viu estendidos, né, em loja, que por causa da luz do sol, na época eram descorados, né? E ele começou, então, a observar uma série de coisas e aí resolveu, então, já ter a ideia da câmara escura. E ele, então, construiu uma máquina de fotografia, muito rudimentar, claro, né? Era uma caixa recortada de uma caixa de sapato, com lente de óculos, e ali ele começou a fazer a experiência dele. A primeira foto levou 8 horas de exposição para que saísse. E foi muito engraçado porque saiu o negativo. Enquanto na Europa os pesquisadores buscavam maneiras de fixar as imagens, Hércules Florence relata em seus manuscritos que em 1832 já fazia experimentos com o nitrato de prata e o amoníaco. Foi ele quem utilizou pela primeira vez a palavra fotografia, em 1834. No entanto, foi Daguerre que, em 1839, entrou para a história ao descrever minuciosamente o seu processo de captura e fixação de imagens. Ele até parou com a fotografia quando ele soube da invenção de Daguerre, que foi 7 anos depois da dele. E ele ficou assim um tanto desanimado, até um pouco chocado, que um compatriota dele teve mais sorte do que ele, né? Porque afinal ele aqui
não tinha um campo para conseguir que fosse para fora do país, né? Desconsolado, o desenhista inventor volta sua atenção para pesquisas em outras áreas. Ele foi um homem urbano, ele era urbano, então ele procurou criar instrumentos, ferramentas de modernização. O papel inimitável, que era o papel para dinheiro e que não poderia ser usado para fazer cópias, né? A zoofonia, que isto foi a criação dele quando ele estava na expedição, então ele fez todo um estudo sobre as vozes dos animais. Tudo aquilo que ele precisava, ele tinha que achar um meio de solucionar. E com isso ele ia inventando coisas. Atualmente, o nome Hércules Florence integra a literatura como um dos inventores da fotografia. Mas isso demorou mais de um século e só foi possível graças ao empenho de seus descendentes. Ele não tinha, vamos dizer, um reconhecimento internacional, apesar de todo o trabalho que meu pai fez durante 54 anos para a divulgação do nome do Hércules e da invenção da fotografia em especial e das outras também. O Boris Kosoy, que levou então o trabalho do Hércules para os Estados Unidos, para Rochester, para fazer as experiências de toda a parte fotográfica, né, do Hércules, e para realmente se comprovar que tudo aquilo que ele usou e que descrevia era o que se usava até hoje, né? Então, o Boris pegou então a parte internacional, mas o Boris ficou na minha casa uns 4 anos fazendo pesquisas e tudo junto com meu pai para ele fazer o trabalho dele. Ainda hoje, o pai brasileiro da fotografia não tem o reconhecimento que merece. O vandalismo, visível no busto que o homenageia, retrata o desconhecimento dos campineiros em relação à sua importância histórica para a cidade.